Irmãos, muito boa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Nós vamos meditar nessa noite no versículo de 1 a 5. Nós entramos no setembro amarelo, onde as pessoas falam, divulgam sobre lutar pela vida. Eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês de que um dia o Senhor na cruz, Ele deu a sua vida por cada um de nós. E é bem interessante nós podermos meditar no início desse mês com esse texto, porque o apóstolo Paulo, que escreve, que narra, que deixa esse desafio para nós, ele lutou pela vida cristã, pela vida evangélica protestante, e ele é o exemplo clássico, máximo nessa noite, por meio de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo então está escrevendo ao seu filho Timóteo e diz assim o versículo 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habitará em ti. Muito bem, o apóstolo Paulo, nesse diálogo dessa carta, escrevendo para Timóteo, ele deixa para nós 3 exemplos de comunhão com aprovação. Tem muitas pessoas que estão achando que estão tendo comunhão na igreja e não estão. E essa comunhão precisa ter a aprovação de Deus. E no texto mostra claramente como que a nossa comunhão com Deus, ela pode ser aprovada, ela pode ser bíblica. O apóstolo Paulo aqui, mesmo preso, é a última carta que ele escreveu, e ele então mostra para nós nessa perspectiva bíblica, de que é possível ainda ter comunhão, nesses 3 aspectos, ou melhor, 3 exemplos que ele vai deixar aqui. Essa última carta do apóstolo Paulo, na verdade é uma carta triste, mas também ao mesmo tempo temos um paradoxo por ser uma carta feliz. Triste no sentido em que Paulo está fazendo uma despedida, porque ele sabe que está perto a sua morte. Mas uma carta alegre, porque Paulo combateu o bom combate. Ele mesmo disse: meu viver é Cristo, morrer é lucro, estarei perto do Senhor. Paulo, mesmo preso, enfatiza esse desafio de viver em comunhão vale a pena. Aqueles que não têm comunhão com Deus nunca terão comunhão com os seus irmãos. E nesse combate que Paulo escreve para o seu filho Timóteo, que vai assumir um pouco do ministério do apóstolo Paulo no ano 64, onde os cristãos são acusados de colocar fogo em Roma. Nero coloca essa culpa nos cristãos, e Paulo então é preso. E o desafio aqui é de que
Paulo e Timóteo, no relacionamento que eles tinham, é muito claro você perceber como isso aconteceu e manteve essa comunhão. Uma comunhão santa, uma comunhão de exemplo, uma comunhão linda e perfeita que deve permanecer na vida dos irmãos. Como que eu tenho tido a minha comunhão com vocês? De que forma sábia que o apóstolo Paulo, conhecendo não só Timóteo, não só Tito, não só os irmãos de Éfeso, os irmãos de Colossos, em que Paulo consegue ter esse equilíbrio e se relacionar com pessoas diferentes e manter esse padrão que aprova a Deus. Uma comunhão em que Paulo deixa muito claro na sua introdução, na sua apresentação, de que ele era um apóstolo dado por Deus de forma legítima, de forma única e exclusiva. O versículo 1 que nós acabamos de ler, Paulo deixa isso muito claro. Ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de homens? Não. Mas pela vontade de quem? De Deus. Paulo sendo apóstolo, não dando título a si mesmo. Agora, por que Paulo está mostrando tudo isso, sendo que Timóteo já conhecia Paulo? Por que Paulo agora tem que ficar explicando quem ele é? Não para Timóteo, mas para a igreja, para que os inimigos que o rodeiam possam saber quem é esse irmão chamado apóstolo Paulo. E ele dá continuidade falando não só que ele tem esse título pela vontade de Deus, mas ele fala de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A tradução dessa conformidade que Paulo fala é de ter o propósito de anunciar Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós na cruz, para que nós então tenhamos essa comunhão linda, majestosa e santa. É importante lembrar que Paulo faz a sua defesa conversando com Timóteo, dizendo: eu nada mais existo a não ser proclamar a verdade de Cristo, que é essa comunhão que Ele nos dá por meio da cruz. O apóstolo Paulo continua, agora no versículo 2. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo então chama Timóteo de seu filho, filho na fé, de seu filho gerado da parte de Deus. No versículo 6 nós vemos o texto dizer o seguinte: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então o apóstolo Paulo, conversando com o seu filho Timóteo, na qual tem muita comunhão, em manter essa comunhão, de como surgiu essa comunhão, Paulo fala de poder impor as mãos sobre Timóteo, no momento em que esse homem, servo de Deus, ele é desafiado a assumir, a defender, a cuidar da igreja. No momento único onde um líder assume uma igreja, onde pessoas impõem as suas mãos e oram, há uma afinidade, há uma intimidade nessa amizade, nessa comunhão que o apóstolo Paulo nos ensina. Paulo aqui mostra que ele considera Timóteo como seu filho na fé, graças a Cristo Jesus. Irmãos, nós podemos parar aqui nessa introdução, nessa recomendação, e começar a pensar na nossa vida quando nós nos convertemos em Cristo. Aquela pessoa que talvez venha acompanhando você até os dias de hoje,
que se preocupa com você, que ora por você, que fala, olha como que você está, que visita você, que manda talvez um e-mail, não só de como surgiu essa comunhão e de manter essa comunhão, essa preocupação. Paulo está fazendo aqui essa comparação. E a comunhão vem com essa aprovação de Deus, e nós podemos nos deleitar agora nos 3 últimos versículos. Versículo 3, 4 e 5 vai mostrar os 3 exemplos de comunhão com aprovação. Quais são esses exemplos que nós precisamos aprender, avaliar para aplicar na nossa vida? Se a minha comunhão com os irmãos é aprovada por Deus. A primeira dela está substanciada no versículo 3, que é a oração constante. Nós precisamos ter uma oração constante. No versículo 3 diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com constância pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Nós encontramos aqui então o primeiro exemplo de comunhão com aprovação, é termos uma oração constante. Muitas vezes nós oramos com mais constância naquilo que mais nós queremos que aconteça, talvez algum desejo de comprar algo, de realizar algo, de que isso venha a ser acometido, acontecendo esse ato. E aí você começa a orar por aquilo, constantemente. Mas não é isso que o texto está falando. Paulo era um homem que tinha essa constância em suas orações. Se nós lermos as cartas de Paulo aos Colossenses, aos Filipenses, à igreja de Éfeso, Paulo cita essas mesmas palavras, que eu tenho orado por vós constantemente, com uma constância pura. Isso mostra a sua comunhão com Deus, que leva esse homem a orar pelos seus. A pergunta que vem ao nosso coração aqui é essa: eu tenho orado constantemente pela igreja? Nós oramos pelos nossos irmãos constantemente? A palavra de Deus nos desafia a orar sem cessar, mas aqui é exclusivamente um pelo outro. Nós acabamos de ter no nosso momento de compartilhar e oração, isso é muito importante. Começamos sempre o culto com louvor e momento de oração e compartilhar. É verdade, não é, irmãos, que com esse distanciamento, tudo agora a culpa é o Covid-19. Agora imagina, o apóstolo Paulo está preso, não tinha celular, mas nada impedia esse homem de ter uma oração constante por igrejas, por irmãos. E o desafio que nós temos nessa noite tão excelente é que Paulo olha para Timóteo como um crente fiel, que também é um homem de oração. Ambos se associam, ambos são exemplos na sua vida de oração. Inclusive no versículo 5, o apóstolo Paulo fala de recordação que ele guarda da fé que Timóteo tinha. Uma fé sem fingimento, de ser um cristão verdadeiro que tinha comunhão, e o exemplo de oração era nítido. Inclusive ele fala no versículo 5, a mesma que primeiramente habitou, seja na sua avó, seja na sua mãe, e eu estou certo de que também em ti. Se alguém está conversando com alguém e dá o seu exemplo, como você se sente? E ainda mais enfatizando o seu exemplo de oração. Olha, você quer conhecer alguém
essa pessoa aqui é um exemplo de oração. Irmãos, uma vez eu fui fazer uma refeição num restaurante. Eu até compartilhei aqui na aula do curso de batismo com os irmãos. E eu fiz o meu prato e comecei a orar para comer aquela refeição. Depois que eu orei e comecei a comer, entrou um irmão bem simples, que vendia algumas capas de celular, essas coisas, que talvez se fosse nos dias de hoje venderia máscaras na rua. Ele sentou, fez o prato dele, sentou e começou a orar também. Irmão, sem brincadeira, como eu compartilhei com o André, né André? Foi na sua casa. Aquele irmão começou a orar, irmãos. Eu acabei de comer, repeti, pela segunda vez, lavei as mãos, fui embora, e aquele homem continuou orando. A comunhão com Deus leva o homem a uma oração. Aquele homem talvez nem saiba disso. Ele quebrou meu coração naquele dia. E que muitas vezes nós vamos orar em nome de Jesus, amém, faça mal, faça bem, alguma coisa assim. Mas a ideia é de que talvez aquele homem estava orando pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelos seus inimigos. Então, quando nós paramos no culto, quando nós temos esse momento tão exclusivo de oração, não importa o distanciamento social, quando nós queremos, nós fazemos, seja na nossa casa, quanto mais na casa de Deus. Reunião de oração hoje não se tem mais, mas deve manter sim, orar sem cessar. Talvez você esteja pensando, é lógico que o apóstolo Paulo orava sem cessar toda hora, porque ele estava preso, né, Felipe? Não tinha o que fazer na cadeia, ele ficava ali orando. Mentira, não é isso que o texto está dizendo. É de você ter prazer em orar pelos seus irmãos, independente de qual for a situação. Então, o primeiro exemplo de comunhão e aprovação é a oração constante, onde Paulo dá exemplo de Timóteo ser assim. Os irmãos de Filipos, de Éfeso, os irmãos de Colossos, também Paulo dá ênfase de como constantemente, dia e noite, orava por eles. Essa constância nessa prática nos desafia grandemente a orar com regularidade, com intensidade, uns pelos outros. Semana passada mesmo eu deixei claro aqui de que se nós queremos conversar com um irmão, evangelizar, antes de ir embora, ora, faça isso. Ter esse costume de orar, compartilhar uns com os outros. As nossas atitudes com reações como essa, ações como essa, vão mostrar esse exemplo de comunhão. Agora nós temos aqui o versículo 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. O apóstolo Paulo lembra até das lágrimas que Timóteo teve na sua despedida, e ver você logo, porque eu vou morrer logo. E nós então podemos trazer essa aplicação para os nossos dias. Nós sabemos quanto tempo nós temos de vida, ou quando o Senhor Jesus vai voltar, mas não só nas despedidas, mas nos encontros, no nosso social, de poder ser sensível ao outro. Então, qual é o segundo exemplo de comunhão com aprovação? É ser sensível no tato, ser sensível no trato. E muitas vezes nós esquecemos disso.
Paulo era uma pessoa muito sensível, ele sabia conversar com Timóteo, sabia conversar com Tito. Tito já era mais aquele guerreiro, vamos lá, vamos fazer, e Paulo sabia como conversar, e vai lá e faz isso mesmo. Timóteo aqui é um pouco mais conhecido como alguém meio medroso. Inclusive Paulo fala para Timóteo: Timóteo, não despreze a tua mocidade, muito pelo contrário, torna-te padrão nos fiéis, na palavra, no procedimento. Paulo dá uma dica e mostra que tem comunhão com esse irmão, e aí é sensível no tato e no trato para com cada um. É verdade ou não é? Que tem irmãos que, se você faz uma brincadeira, ele, obrigado, joia. Às vezes você faz um puxão de orelha também. Mas para outros irmãos, se você fazer uma brincadeira, talvez ele não vai gostar. Você tem que saber ser sensível no tato e no trato. E talvez um puxão de orelha, chamar no canto, é muito melhor. Fica bem exortar assim. Então essa nossa comunhão, como diz o versículo 4, lembrando das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, e juntos nos termos essa alegria que vem do Senhor. A pergunta que nós vimos então: eu tenho orado com constância, com essa regularidade para com os meus irmãos? A segunda pergunta é: tenho sido sensível no trato com os meus irmãos? Essa sensibilidade nos relacionamentos. Sabe quando você está conversando com alguém e você percebe que aquela pessoa ainda quer falar mais alguma coisa? Em que você já andou uma milha com o teu irmão e você lembra do texto que você tem que andar mais uma milha. Mesmo que talvez aquele irmão seja meio temeroso ou medroso como Timóteo, ou mais agitado como Tito, nós precisamos orar, encorajar, ser sensível um ao outro. É muito bom nós podermos fazer essas reflexões com grande preocupação, tendo respeito nessa sensibilidade uns com os outros. Irmãos, nós precisamos resgatar com muita urgência a comunhão da igreja. Por isso estamos aprendendo que, de forma bíblica, isso é gostoso, porque a comunhão ela vai trazer alegria, e Paulo fala: isso me deixa com grande regozijo. Eu não vejo a hora de me alegrar de estar com você. Como que um irmão pode ter comunhão com o outro e sair com uma cara fechada de que chupou um limão azedo? Não faz sentido, faz? Não faz. Pois breve irei e terei comunhão, e nós vamos nos alegrar. Acabando o culto, nós vamos tomar um café, vamos tomar um chá e nos alegrar por se alimentar da palavra de Deus, por termos essa comunhão uns com os outros. Então temos que manter essa constância. Precisamos também ser sensíveis. E em último lugar, o versículo 5: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Irmãos, o terceiro exemplo de comunhão com aprovação é uma fé genuína, é uma fé verdadeira. Você já se perguntou, quando você está conversando com o seu irmão, esse irmão tem uma fé verdadeira? Talvez na história dele, a forma como ele compartilha, como ele vive. E nós temos que aprender com os nossos irmãos que têm essa fé verdadeira. Sim ou não? Sim. Ainda que a nossa fé seja pequenininha, do tamanho de uma semente de mostarda ou até menor. Mas você já se perguntou: eu também tenho vivido essa fé genuína? As pessoas percebem isso?
porque isso mostra que a nossa comunhão tem aprovação. Irmãos, o apóstolo Paulo conhecia a história de Timóteo. Ele narra aqui um pouco sobre a vida de Timóteo. Ele faz aqui uma comparação. É interessante que no versículo 3, Paulo fala aos meus antepassados. E no verso 5, Paulo fala de que conhecia a mãe Loide, a avó Eunice de Timóteo. O que ele está mostrando? Que havia essa comunhão, que sabia de onde vinha essa fé genuína e verdadeira. Mesmo que talvez algumas pessoas da família não sejam crentes, porque tudo mostra que o pai de Timóteo, ele era grego e porventura incrédulo, mas tem o seu pai na fé, Timóteo. Perdão, tem a sua fé, seu pai na fé, o apóstolo Paulo. Por isso, irmãos, é agradável a Deus nós pensarmos de que precisamos resgatar urgentemente a comunhão no seio da igreja, com esses exemplos que são aprovados por Deus da nossa comunhão. Paulo aprova essa verdade de comunhão que ele tinha com Timóteo, na qual nós vimos brevemente como surgiu, como começou, como manteve essa comunhão. Que possamos reconhecer a fé dos nossos irmãos, que possamos ouvir, crer, encorajar os nossos irmãos a terem fé. Sermos crentes de fato e de verdade. Eu confesso que nós observamos a igreja brasileira, pessoas do nosso bairro e até os nossos familiares, que são cristãos só professos, que são cristãos só nominais, em que se nós provarmos a fé, não tem fé. Crente só de boca. E a palavra de Deus é dura. A Bíblia fala que nem tomar uma refeição nós devemos tomar com esses irmãos, com essas pessoas. Nos momentos mais difíceis, de provação, privação, é que nós vamos perceber esses crentes verdadeiros que têm essa comunhão com a aprovação, porque terão uma fé genuína. Observe com quem nós temos andado, com quem nós temos orado. Nos nossos relacionamentos, temos que tomar muito cuidado para não nos contaminar com crentes que não têm uma fé genuína, que não é sensível no trato e que não tem uma oração constante. Que grande lição para nós. Que sejamos, irmãos, desafiados dessa forma. Quero convidar você a orar juntamente comigo. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de juntos como igreja ver a Tua igreja assumindo os seus lugares, não só no banco, mas na sociedade, para juntos resgatarmos a comunhão bíblica em Cristo Jesus. E que com esses 3 exemplos de comunhão com aprovação, possamos manter essa oração constante pela nossa igreja, pelos alvos evangelísticos, de estarmos também sensíveis no tato e no trato com os nossos irmãos, seja aqueles mais animados, aqueles mais conservados, mas juntos, ó Deus, com alegria, como diz o texto, de não ver a hora de estarmos juntos,
e que possamos também, ó Deus, mantermos uma fé genuína e verdadeira, aonde mostra, ó Deus, de que reconhecemos que essa fé vem de Ti para usarmos nas nossas lutas, de que vale a pena ser um cristão exemplar com essa comunhão de grande aprovação. Senhor, nos abençoe ainda nesse tempo que teremos aqui, e que o nosso coração se encha de alegria, porque um dia o Senhor deu a sua vida por nós, resgatou o nosso coração, e como diz o versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de grande poder, e que deu também um espírito de amor e de equilíbrio e moderação. Estamos no mês de setembro amarelo, mas obrigado a Deus, porque o Senhor é o autor da vida, e o Senhor defendeu a vida até a morte, e nós hoje podemos dar a nossa vida em prol dos nossos irmãos, porque temos um espírito inabalável, um espírito de poder, um amor verdadeiro que o mundo não pode produzir, que é o Teu Espírito Santo em nós, com uma vida de equilíbrio e moderação, diante dessa comunhão com a aprovação. E é no nome de Jesus que nós oramos para que essa comunhão se mantenha linda, pura, como o texto nos ensina. Em nome de Jesus oramos, gratos, nos despede em paz. Amém. Amém? Vamos ficar em pé e juntos vamos louvar ao Senhor.